Então, nós temos aqui a continuação no artigo 5. Deus está em algum gênero. Lembra que gênero aqui não tem a ver com a teoria de gênero atual, né? Na questão da sexualidade, que tem a ver com gênero na questão de classificação de espécies, né? Mais ou menos por assim dizer, está relacionado com Aristóteles, né? Não vamos entrar na característica mais técnica de Aristóteles, porque senão vai ficar muito complicado. Então vamos passo a passo aqui. Quanto ao quinto, assim se procede. Parece que Deus está em algum gênero. Portanto, se ele disse assim, parece que Deus está em algum gênero, significa que Tomás de Aquino vai dizer que não está em nenhum gênero, ele está acima. Por quê? Porque Tomás está sendo coerente com a exposição que ele fez antes, dizendo que de Deus nada pode ser dito. Lembra que ele falou isso? De Deus nada pode ser dito. Então, se eu disser que ele faz parte de um gênero, imediatamente eu tenho uma teologia simbolista. Tem algum problema com isso? Não. Por exemplo, né? A teologia da América Latina, a teologia da libertação, trabalha o referencial de Deus, muitas vezes, numa das suas vertentes, trabalha como um referencial simbólico, né? Então, aí tudo bem, né? É um símbolo para o ser humano. Mas aqui, São Tomás de Aquino, ele não trabalha nesse viés, ele está trabalhando no viés de Deus enquanto ser que transcende todas as coisas. Ora, se transcende todas as coisas, a nossa linguagem não alcança, né? Então não adianta. Por mais que a gente pense sobre Deus, por mais que Deus seja o sentido da vida humana, esse caminhar, esse movimento feito de potência e ato constantes do ser humano, não alcança a totalidade de Deus, não chega lá. Então, na verdade, a substância é um ente subsistente por si. Ó, na verdade, ó, primeiro argumento, então. Vamos para o primeiro argumento. Na verdade, a substância é um ente subsistente por si. Corretíssimo. A substância, de acordo com o pensamento de Aristóteles, é algo que existe por si mesmo. Subsistente por si significa que não depende de causas e condições. Lembra que substância e acidente, o que a gente vê são os acidentes, tá bom? Então, o que o Fernando vê quando ele olha para Thaís não é a Thaís. Ele vê os acidentes que compõem a Thaís. A substância é algo que a visão do Fernando não alcança. Bom, a visão do Fernando não alcança. Certo? Deixa eu só fazer uma configuração de vídeo rapidinho aqui, que é excluir os não participantes de vídeo aberto, porque daí eu consigo ver quem está participando de uma maneira melhor. Isso. Peraí. Vocês conseguem ver eu mexendo nas configurações? Não? Ok. Vocês conseguem ver vocês mesmos na tela? Como se fosse telinha em cima? Não, também, só eu que vejo, tá? Então, ora, isso convém de modo todo especial a Deus. Logo, Deus está no gênero da substância. Ah! Olha, isso aqui é uma espécie de raciocínio de silogismo, né? É, a substância é um ente subsistente, Deus é um ente subsistente, logo, Deus está no gênero da substância. Errou. Por quê? Porque de Deus ela pode ser dito. Não é que o raciocínio não está incorreto, está correto o raciocínio. Mas o problema é que Deus é algo que escapa à categoria da substância. Ué, mas Deus não é algo que subsiste a si mesmo? Para a gente é. Para Deus não dá para saber, porque de Deus nada pode ser dito. Sacaram uma coisa aqui? Dois. Além disso, cada coisa é medida por algo do mesmo gênero. Além disso, cada coisa é medida por algo do mesmo gênero. Correto, né? Como os comprimentos por um comprimento, os números por um número, né? Então aqui está ok.
Ora, Deus é a medida de todas as substâncias, diz o comentador no livro 5 no livro, desculpa, 5 não, né? 10 da Metafísica. Logo, Deus está no gênero substância. Deus é a medida de todas as substâncias, no sentido, a gente pode dizer assim, de ser o primeiro motor, aquele que dá movimento a todas as coisas, de ser a causa eficiente de todas as coisas. Lembra disso? De ser a bondade de todas as coisas, de ser a perfeição de todas as coisas, o fim último de todas as coisas. Então, aí então é a medida de todas as coisas. Mas Deus aqui não é o mesmo Deus cristão, né? É o Deus de Aristóteles, é o Teós, o divino, né? Que São Tomás de Aquino absorve e reinterpreta na categoria judaico-cristã, da revelação. Mas a gente não pode esquecer que aqui já está no século XIII, já passou pela patrística. Então nós temos toda uma fonte de interpretação que tem sua origem na Igreja Católica Apostólica Romana, na interpretação dos apóstolos. Quando a gente vê os evangelhos, esses evangelhos, eles são a narrativa de Jesus de Nazaré segundo o relato da tradição. Qual tradição? Das comunidades. Na época que aquilo foi escrito, não era tradição ainda, né? Era só o relato das comunidades, né? Como aquelas determinadas comunidades que estavam em volta de Marcos, que possivelmente era de Pedro, de Lucas, que é possivelmente de Paulo, e de Mateus, que era mais próximo, possivelmente é de Tiago, né? Irmão de Jesus. E irmão de Jesus a gente fala primo, né? Bom, então, para os protestantes ele é irmão. Para os católicos ele é primo, porque Maria só teve Jesus, né? Todos os demais filhos são filhos adotivos dela. E por fim, nós temos o Evangelho de João, que foi escrito 150 anos depois, e é o evangelho mais teológico, sem dúvida alguma, além de ser o evangelho que coloca para dentro questões muito interessantes de conflito de comunidade e a participação das mulheres, né? O que dá mais ênfase é a Maria Madalena, por exemplo, né? A participação das mulheres. Então, nós temos aí 4 evangelhos chamados evangelhos sinóticos, que são aqueles dos quais a tradição romana aufere a sua autoridade. Portanto, são os evangelhos ditos de tradição apostólica. Dá para saber quem é Jesus só de maneira indireta. Por quê? Porque é o relato daqueles que conviveram com Jesus. Então, apostólica, porque vem do relato dos apóstolos, da interpretação deles. Bom, então aqui é a mesma coisa. Quando Aristóteles escreve o livro, Jesus vai aparecer 500 anos depois desse livro aqui. De maneira geral, né? Não de maneira precisa. 500 anos depois. Quando o Santo Tomás de Aquino pega esse livro para interpretar Jesus e toda a tradição católica apostólica romana, nós estamos aqui há 300 anos depois da cisma entre Ocidente e Oriente, e a Igreja Católica passa a ser a Igreja Católica Romana de um lado e Católica Oriental do outro. E Tomás está há 300 anos dessa briga aqui, ó, para frente, né? Então, o livro da metafísica, nesse período, já tem 1.800 anos de idade. E o budismo também tinha 1.800 anos de idade nessa época aqui já. Então, olha só, livros da metafísica de Aristóteles, mesmo período da época do Buda. Então, Tomás de Aquino pega já tem 1.800 anos. E os livros ainda viriam a sofrer uma nova tradução a partir do Renascimento Cultural. Está muito próximo aqui a Tomás, né? Um século à frente dele, mais ou menos. E que viriam a ter um renascimento cultural da cultura clássica, né? O grego clássico, né? Voltaria à cena, e aí novas interpretações sobre a teologia. E muito possivelmente, isso se deu em função dos trabalhos da ordem dominicana,
mas não só da ordem dominicana, quanto da ordem franciscana e talvez da ordem beneditina, né? Talvez da ordem carmelita ainda não. Mas dessas duas ordens principais que estavam ali, que eram as ordens dos mendicantes, mas que estavam lá com um forte fundo de estudo. Hoje, aqui no Brasil, nós temos o movimento dos franciscanos, e os franciscanos eles são meio avessos assim, a pessoas que estudam, né? O pessoal que não gosta muito, mas não faz muito sentido isso, porque quando a gente vê a história, no movimento da Idade Média, você tinha franciscanos disputando com dominicanos o tempo todo, né? Então, mas São Domingos de Gusmão sempre colocou os livros como um patrimônio necessário, como um fundamento essencial para o estudo de teologia. São Francisco de Assis, não. Mas a ordem dominicana, mesmo com São Francisco de Assis já em vida, já tinha se voltado para os estudos também, né? Mas, estranhamente, aqui o pessoal quer resgatar uma espiritualidade franciscana que vai contra os estudos, né? Não gosta do pessoal que estuda, né? Tem preconceito, sei lá por que que eles fazem isso, né? Estou falando dos leigos, né? Das ordens leigas, não entendo por que que eles fazem isso, mas, enfim, é só para vocês saberem que se vocês forem conversar com os franciscanos atuais das ordens leigas, é capaz de vocês escutarem para que vocês estudam tanto, para que serve isso aí, sabe? Não precisa de nada disso. Então, para vocês tomarem um certo cuidado, porque eu já passei por isso, provavelmente outras pessoas já passaram também. A gente tem que não ficar chateado com isso, mas entender que é um movimento da parte dos franciscanos leigos de resgate de alguma coisa que eles acham que é interessante, mas que eu não acho que vai dar muito certo esse resgate aí de resgatar um Francisco que não estudava nada e que não estava muito aí com nada a não ser com uma experiência mística, porque a mística não é para todo mundo, né? A mística ela pode ser estudada como uma matéria de teologia, uma matéria racional, mas a experiência mística ela não é para todos, é para quem, dentro desse sistema, né? Falando dentro do sistema, é para quem Deus escolhe. Se a gente for falar fora do sistema, vira outra coisa, mas dentro do sistema católico, dentro do sistema cristão, a mística existe e é Deus que escolhe. Então aí fica complicado, é uma experiência individual. Não, pode ser estudada coletivamente, mas a experiência em si ela é sempre individual, né? Então, dizer que tem que abandonar os estudos para ter uma experiência mística, e aí se Deus não escolher. Não escolheu, não tem como. Então é melhor ficar dentro do critério da racionalidade e do comum, que é as faculdades do nosso intelecto que conduzem a gente para ter aquilo que é comum, aquilo que é fundamental, aquilo que é transmissível e comum a todas as pessoas, que é a razão, o estudo, né, a linguagem, do comum do dia a dia, né? Não da mística. Mística é complicado porque, como eu disse para vocês, dentro do sistema é Deus que escolhe e ele não escolhe todo mundo nesse ponto. Bom, quem já leu, como a monja Nirvana, as obras de Santa Teresa d'Ávila, eu também já li, sabe que até a terceira morada, né? São sete moradas, é por esforço. Da terceira para frente, o que que é Nirvana? Fala. Graça. Ou Deus ajuda, ou empacou na terceira. Exato. Né? Então você tem aí o problema da não superação. Então a primeira morada é o nível espiritual, a segunda também, a terceira também. Até aqui, um, dois, três é força de vontade. Da quarta em diante até a sétima, é Deus que escolhe. E você pode não acontecer nada, não acontecer nada com a sua vida e tal. Então, assim, a mística tem esse problema, né? É Deus que escolhe e ele escolhe a morada que você quiser chegar. Então, né, assim, né, fazendo uma, uma visão, né, fala-se de sete moradas porque Santa Teresa d'Ávila falou que estava na sétima. Mas pode existir mais, né? Claro que a teoria carmelita não aceitaria isso que eu estou dizendo, mas eu acho que poderia existir mais, porque se de Deus nada pode ser dito e Deus pode fazer o que quiser e ele se revela da maneira como ele quiser, pode ser que ele não tenha revelado-se totalmente para Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, né? Então você tem todas essas questões que são complicadas, tá vendo? Então, mas voltando aqui, no livro 10º da Metafísica, nós temos então que Deus é a medida de todas as coisas, no sentido de ser o fim último de todas as coisas, né? E também de ser o primeiro motor. Então, nesse livro, Tomás não, Aristóteles faz um apanhado geral
de algo que transcende, algo que é inefável, né? Algo que está ali presente, que move todas as coisas, mas que é alcançável pela razão. O Deus judaico-cristão não é alcançável pela razão, de Deus nada pode ser dito. Para Aristóteles, não. Ele estava falando de teós, ele estava falando de Deus como primeiro motor. Para quê? Para parar a ideia do recuo ao infinito. Quando a gente pensa sobre causas, a gente começa a entrar numa estrutura de um, dois, três, quatro, começa a ir embora. Porque isso é causado por isso. Isso aqui que foi causado tem causa, essa causa aqui. Essa causa aqui é causada por isso aqui. E aí vai embora e nunca mais consegue parar. Então, Aristóteles fala, não, o divino começa, o primeiro motor começa. Tá. Aí vem Tomás de Aquino e diz, olha, esse primeiro motor aí é Deus, no sentido judaico-cristão. Mas ele não era o único que estava fazendo isso, né? O Pedro Abelardo e outros, Alberto Maio, outros estavam usando já Aristóteles para falar sobre Deus, né? Mas quem eleva a categoria máxima da especialização aqui é São Tomás de Aquino. Então veja, logo Deus está no gênero substância, né? A gente sabe que não, porque de Deus nada pode ser dito, e mesmo ele sendo esse recurso de retórica usado por Aristóteles, que São Tomás de Aquino diz também que é retórica, não dá para classificar ele aqui dentro, né? Então, em sentido contrário, o gênero, na ordem do entendimento, é anterior ao conteúdo, certo? Né? Por quê? Porque o conteúdo já explica muito bem aquilo que o gênero diz que existe. Então, o gênero, na ordem do entendimento, na escala do entendimento, é anterior ao conteúdo, porque é mais geral. O conteúdo é mais específico. Mas nada é anterior a Deus, nem na ordem da realidade, nem do entendimento. Porque ele é a coisa mais geral possível e ultrapassa aquilo que a gente pensa de mais geral possível, de mais universal possível. Logo, ele é anterior a qualquer coisa. Logo, Deus não está em gênero algum. Certo, Fernando? Uma questão amplamente lógica, né? Não tem nada aqui, né? Certo. Então agora vamos lá. Ó, essa nota de rodapé é bem interessante. Vamos dar uma olhada nela. A composição entre o gênero e a diferença é evidentemente nocional. Nocional é noção. Contudo, é a tradução no plano das noções, olha lá, no plano das noções, de ideias gerais, de uma complexidade real que é preciso excluir de Deus. Então, mesmo a noção contém em si uma complexidade que é preciso excluir de Deus, porque de Deus não pode ser dito, tem que necessariamente ultrapassar as nossas noções, porque noção é também linguagem, é também imagem produzida pela nossa mente, a mente humana. O grande interesse deste artigo será o de mostrar que Deus está além de todas as nossas categorias. Ó, Deus está além de todas as nossas categorias, que não podemos englobá-lo em conceito algum, nem mesmo no de ser. Por que nem mesmo ser? Ora, ser, como a gente viu anteriormente, é aquilo que se pode dizer de uma coisa que é o mais geral possível. Ora, dizer algo mais geral possível de uma coisa é quase dizer nada sobre aquilo, né? Então, porque você não especifica nada, né? Mas aí, nem isso serve para Deus. De modo que ele transcende não apenas todas as essências finitas, e a gente já sabe que são essências, são definições, né? São definições de natureza, né? As essências finitas, mas ainda todas as noções de nosso espírito, ou seja, essas noções do nosso espírito são as nossas imaginações, os nossos raciocínios e assim por diante. Então ele também vai além, ele transcende tudo isso, né? Não adianta querer definir, nem mesmo por imaginação. Claro que isso tudo aqui se transforma num problema muito grande para a mística. Eu não estava falando da mística só porque eu queria fazer críticas aos franciscanos, uma crítica solta, porque eu estou magoado com eles. Não é isso. Veja, as noções gerais do nosso espírito e as essências finitas, ou seja, as definições que a gente cria, e as noções gerais do nosso espírito, que são as imaginações que surgem na nossa mente, imagens, compõem a mística. E essa composição da mística
se torna um problema, por quê? Porque aí todo místico começa a falar de Deus, usando o quê? Essências finitas, né? Ou seja, conceitos finitos, conceitualizações finitas, porque dentro do tempo, né? Dentro das nossas sensações, né? Dentro da nossa experiência do comum, e usar noções imagéticas, como fez a Santa Hildegard von Bingen, certo? Então aqui nós temos um problema para a mística, porque olha, ele não está nem nos conceitos que os místicos conseguem colocar e nem nas imagens metafóricas que que as mentes dos místicos conseguem produzir. Invalida a mística, então? Não, não invalida a mística. Invalida e sempre esteve invalidado desde o início a capacidade do ser humano, enquanto capacidade do seu ser, da sua construção, de alcançar a Deus por si mesmo. Tá bom? De chegar até lá e falar, não, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquele outro. Bom, vamos lá, respondendo. Algo está em gênero de duas maneiras. Ou de modo absoluto e próprio, como as espécies abarcadas por um gênero, ou por redução, como os princípios e as privações. Assim, o ponto e a unidade se reduzem ao gênero quantidade, como princípios. A cegueira ou qualquer outra privação se reduz ao gênero de seu hábitos. Em nenhum desses dois modos, Deus está em um gênero. Eu me lembro bem que quando eu era adolescente, estava lendo isso aqui, esse período quase fez eu ficar maluco. Talvez eu tenha ficado maluco e vocês sejam só objetos da minha imaginação. Talvez eu agora esteja em um manicômio com uma camisa de força, olhando para a parede e nada disso seja verdadeiro, porque minha mente alucinou a partir disso aqui e nunca mais voltou, entendeu? Porque olha o nível da complexidade que está falando, né? Parece muito fácil isso aqui, mas aí você fala assim, mas o que que eu estou lendo aqui? Você fala, não sei. É aquele momento que você é alfabetizado em língua portuguesa e fala, não entendi. Não entendi o que ele está querendo dizer. É, por quê? Porque falta elementos, viu? Não fica desesperado, é porque falta elementos. Vamos lá. Algo está em gênero de duas maneiras, certo? Até aqui você fala, beleza. Então, eu tenho o gênero tem dois modos, certo? Ou de modo absoluto e próprio, olha lá, o primeiro modo, absoluto e próprio, e o segundo modo é relativo, então, né? Porque se tem o absoluto no primeiro modo, deve ser relativo, mas poderia ser absoluto e impróprio, né? Porque aqui você está juntando uma possibilidade segunda, como as espécies, ou por redução, ó. Então, absoluto e por redução, ou por redução, ó lá. Princípios e privações. Então, veja. Princípios é o que mesmo? Princípio é definição ou não? Definição. É essência? É essência em termos de definição. Espécie é o quê? Espécie é só o modo de taxonomia, o modo de classificar. Você tem várias assim, ó, colunas, e cada uma dessas colunas você coloca um gênero e aí você pega e classifica as espécies aqui dentro, colocando assim, ó, aqui, tá bom? Então, o que caracteriza a espécie é algo de comum que eu posso dizer que cabe dentro do gênero humano. Cabe a Nayara lá dentro da tabela? Cabe. Cabe o Yoshi? Cabe. Cabe o Fernando? Cabe. Gênero humano, né? Cabe o cachorro da vizinha? Não cabe. Por quê? Porque é animal, né? Cabe o boi que está ali no pasto? Não cabe. Cabe carro? Não. Cabe casa? Não. Então, o gênero tem algo em comum, pegar. A espécie começa a diferenciar, né? A espécie aí você tem que determinar o parâmetro. Pode ser uma série de coisas aí que diferenciam, né? Por exemplo, poderíamos dizer a espécie humana a partir de um parâmetro de uma referência de nacionalidade, como, por exemplo, espécie humana brasileira. Para caber nesse gênero, você teria que ter nascido no Brasil e ter RG brasileiro, né?
ou ter nascido, se você nasceu no Brasil e não tem o RG brasileiro, então não cabe. Então o que determina mesmo é o RG. Então você tem que ter RG para caber nessa espécie aí. Bom, então, gênero brasileiro, né? Gênero humano, espécie brasileiro. Então tem que ter RG brasileiro, né? Então aí tem um parâmetro que você coloca, né, para determinar a espécie, tá bom? Abarcadas por um gênero ou por redução, como os princípios, né? Então aí você tem definições que aí você determina um gênero, por exemplo, gênero das definições matemáticas, né? Então cabe aí as definições ou princípios matemáticos. Mas caberiam os princípios históricos para ser classificado a ideia? Não caberia, não, né? Porque não tem a ver. Pegaram agora a ideia? E as privações. Agora ele vai dar o exemplo de privação. Olha, assim, o ponto e a unidade se reduzem ao gênero quantidade. Claro, né? Ponto e unidade, né? Se reduz ao gênero quantidade, né? Eu coloco gênero quantidade. O que cabe dentro dessa tabela? Ponto cabe, unidade cabe. A cegueira, agora sim, a privação, ou qualquer outra privação. Ó, exemplo de princípio, ponto e unidade. Bom, a cegueira, ou qualquer outra privação, por exemplo, não tem um pé, não tem uma mão, não tem um ouvido, não tem um tímpano, se reduz ao gênero de seu hábitos. O que é o hábitos, portanto? O que é o hábito? A sua existência. Mas não é qualquer existência, existência funcional. Existência funcional. Beleza? Existência funcional. Em nenhum desses dois modos, Deus está em um gênero. Em nenhum desses dois modos, Deus está em um gênero. Né? Então, ele não está nem no princípio, nem na privação. E também não está no modo absoluto e próprio. Por quê? Deus, então, dentro de Deus, cabe quais espécies? Não cabe também. Então, e se eu colocar Deus como gênero, como é que você sabe o gênero? Como é que você define o gênero? Não tem como, não dá. Né? Então, em nenhum desses dois modos, Deus está em um gênero. Tá bom? Então, quando você participa de grupos de discussão, é bem interessante, principalmente com os ateus, né? É a coisa mais legal do mundo, na minha opinião, é ver amigos e amigas ateus, né? Porque eles se debatem com esse problema da literalidade da Bíblia, né? O Deus da Bíblia não pode existir porque ele exige isso, porque ele fala aquilo, porque ele fala aquele outro. Então, quer dizer, o problema é que não está lendo a Bíblia da maneira correta e aí começa a falar essas coisas, né? Se a gente pegar a Bíblia como gênero literário, não dá. Aqui nós estamos diante de um certo ultrapassamento da linguagem, um aperfeiçoamento das categorias teológicas, das definições e princípios, de modo que aquilo que é dito em grego, logo no início do Evangelho de João, kata arken en arken ho logos, no princípio, e ele estava no princípio, era o logos. Logos é a razão. Então, isso que nós estamos vendo aqui é o ápice da razão que tenta explicar Deus de maneira retórica e analógica, e, obviamente, que traz Cristo como centro de interpretação do Antigo Testamento e abandona essas categorias de interpretação literal do Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento. Abandonou. Quando você lê nos Salmos, eu sou o Senhor que quebra os dentes dos meus adversários, esmagarei a cabeça dos inimigos, você não lê mais aquilo ali no sentido literal, né? Porque não faz sentido um Deus que cria para matar. Mas qual é o sentido daquilo, então? Aquilo tem o sentido de como as pessoas que escreveram aqueles livros e aquelas preces interpretavam Deus. Mas não tem nada a ver com Deus em si. E como é que você sabe que não tem nada a ver com Deus em si? Porque de Deus nada pode ser dito. Verdade, de Deus nada pode ser dito, no entanto, sendo Deus aquele que se aproxima mais de aquilo que é mais geral possível, mais perfeito possível, mais bondoso possível que o meu intelecto humano alcança,
Deus não poderia fazer essas coisas que está lá no Antigo Testamento, da maneira como o povo semita escreveu o livro dos Salmos, interpretou Deus no livro do Gênesis, no livro do Êxodo, no livro do Deuteronômio e assim por diante. Não pode. Por quê? Porque você tem uma contradição lógica, e lógica vem de logos, uma contradição racional, impossível de ser mantida, a não ser quando vista sob o ponto de vista de Cristo e da transformação e da salvação do homem, como figura de linguagem. Hoje se questiona, por exemplo, no campo da arqueologia bíblica, se aqueles eventos lá que são descritos de matança, de guerra, né, existiram daquele modo ali como está descrito, viu? E aquilo que se encontra como evidência não fecha com aquilo que está na Bíblia, não fecha. Ou seja, nós estamos realmente diante de uma composição literária que inicialmente tinha a intenção de trazer uma identidade de fé para o povo judeu, né? Mas que não encontra suas evidências, não encontra evidência de guerra, não encontra evidência de nada. Né? Ou se houve guerra, coisa pequena. Mas isso invalida o Antigo Testamento? Não, não invalida o Antigo Testamento. O que acontece é que ele tem que ser lido pelo cristão a partir do evento Cristo e entendido como verdade de fé, no sentido de luta do homem contra o mal, contra os desejos desregrados, contra o termo latim peccatum, né, que quer dizer erro, né, que quer dizer deficiência. Então é a partir daí que a gente lê. Senão a gente vai ler aquilo de uma maneira muito estranha e vai ficar como se fosse, né, os nossos amigos ateus que leem aquilo de maneira literal e ficam escandalizados com aquilo. De fato, é escandalizador mesmo, né? Ver um Deus que fala assim: passe a fio de espada todos os velhos e crianças e mulheres e animais e até vegetais de uma dada região, porque o Senhor coloca aquilo como uma maldição. Que você cria, por que você não manda um raio, então? Ué, manda um raio, né, não, Fernando? Manda uma tempestade lá, mata tudo aí. Por que você tem que usar os outros para matar isso aí? O que é isso aí? Não dá para o menor sentido? É claro que não faz o menor sentido. Por quê? Porque não tem a ver. Tem a ver com Deus, não. E os primeiros cristãos viram isso, né? E disseram que era uma questão de anjos, né? Eram anjos que estavam revelando Deus, e por isso a barbárie que estava ali. E hoje, no meio da teologia que se presta a pensar a redenção e renovar a interpretação da redenção, é dito que tanto a terra quanto os céus precisam ser renovados no seu modo de pensar para conseguir entender e viver a redenção de Cristo. Quando fala terra e céu, estou falando de anjos também, né? Falando de uma outra realidade aí que pro cristão é uma realidade tão concreta quanto a pedra que ele chuta na rua. Para quem não é cristão, obviamente, ou para nossa mente que é um pouco ateia, né, que luta com a fé, é uma viagem, né? Falar de anjo, né? Que é anjo, né? Que é isso aí? Né? É tão vale quanto falar de alienígena, né? Para nossa mente cética, né? Mas que é isso aí? Eu não acho que existe, não. Mas como uma mente que crê, a nossa parte que crê, essa parte diz existe a possibilidade disso existir. E tendo isso dentro da gente, a gente tem a esperança de que a revelação de Cristo seja algo que combata e que extirpe em algum momento futuro, de uma vez por todas, todo o mal que existe no mundo, né, na natureza humana. Então, tendo dito isso, a gente já começa a entender melhor, né? Isso que São Tomás está tentando fazer aqui, né? Explicar aqui, né? Então, veja, que Deus não possa ser espécie de um gênero pode se demonstrar de três maneiras. Que Deus não possa ser espécie de um gênero, ou seja, você não consegue colocar Deus dentro de uma espécie. Lembra que aqui ele colocou Deus dentro da espécie, ó, né? Ó, Deus é a medida de todas as substâncias.
Substância é um ente subsistente. Olha lá, substância é um ente subsistente. Por cima, Deus é o gênero da substância. Você não consegue colocar nem Deus dentro da espécie, nem dentro do gênero. Então, olha lá. Porque a espécie constitui-se de gênero e diferença. Ó, então, o que que é a espécie? A Nayara perguntou. A espécie constitui-se de algo muito geral e das suas diferenças. Diga, Nayara. Professor, eu não sei se eu entendi o parágrafo anterior ainda. Porque ele fala, ó, gênero, eu entendi, gênero humano, espécie, tipo, igual você falou, brasileiro, humano brasileiro. Aí Uhum. quando ele fala por redução, ele escolhe alguma coisa para falar, tipo, eu quero categorizar de acordo com a cegueira. Quem é cego, ele bota aqui, que eu não tô Não, entendendo. mas você conseguiu pegar a ideia. É por redução, porque eu posso reduzir a ideia de noção geral para uma noção geral dentro de algo que eu queira falar, como, por exemplo, princípios ou privações. Princípio é alguma coisa que eu quero, eu escolhi falar algum princípio, eu que estou escolhendo. Privação é que a pessoa falta alguma coisa. Não, tanto princípio quanto privação é você que está escolhendo. Mas me dá um exemplo de princípio aí, por favor. Princípio é definição, por exemplo. Ó, ele fala para você aqui, ó, o ponto e a unidade, né? O que que é o ponto? É a unidade mais fundamental possível. E o que que é a unidade, Fernando? O que que é a unidade? Fala para mim. A unidade está mais. É, é uma quantidade, né? Isso daqui. Eu não sei se ele está falando de quantidade ou de. Não, Peraí, pode peraí, ser agora me quantidade. perdi. A unidade é aquilo que o menos. Por exemplo, quilo, metro, segundo, né? Então, o ponto. Cadê o Fernando? Então, o ponto. O que que é o ponto, Fernando, na matemática? O ponto, ele é aquilo que não pode ser dividido, né? Que é a menor unidade, né? Não dá para dividir essa unidade de uma Então, coisa, né? Tipo, não dá para dividir uma maçã, né? Se você corta a maçã no meio, ela não é mais uma maçã. Não é uma unidade de maçã ou um ponto, né? então, são coisas Ponto. abstratas, né? São coisas abstratas. Pegou na era, olha só. Como princípios, veja, se reduzem ao gênero quantidade como princípio. Por que princípio? Porque você não consegue dividir mais, certo? Então, o primeiro exemplo que ele dá aqui, porque ele escolheu o exemplo princípio e privação, porque tem outras coisas que você pode escolher aqui dentro também, viu? Tem várias que você pode escolher aqui dentro. Mas ele, para dar o exemplo, escolhe como, esse como é por exemplo, esse como que está escrito aqui é, por exemplo, os princípios e as privações. Aí ele fala assim, ó, por exemplo, como no caso do, por exemplo, os princípios, nós temos o ponto e a unidade, que se reduzem ao gênero, quantidade. Certo? Entendeu agora aqui? Entendi. Tá. E depois vem a cegueira ou qualquer outra privação, como, por exemplo, uma mão que falta, um ouvido que falta, não tem um tímpano, as células do paladar e da gustação aqui estão reduzidas, então você está privado de algo que você sensorialmente poderia ter. Se reduz ao gênero de seu hábitos, da sua funcionalidade existencial. Existe e funciona. Mas está funcionando do jeito certo? Não. Está funcionando de um jeito reduzido, privado da sua funcionalidade máxima. Pegou a ideia? Agora eu entendi, obrigada. Mesmo? Sim, verdade, obrigada. Então tá bom. Então aqui nós temos, né? Vamos lá. Voltando, que Deus não possa ser espécie de um gênero, pode se mostrar de três maneiras. Olha, vai tentar mostrar de três. Pode ter mais maneira? Pode, pode. Você pode pensar em outras? Pode. Mas ele tenta em três. A espécie constitui-se de gênero e diferença.
A relação entre aquilo de que procede a diferença, que constitui a espécie, e aquilo de que procede o gênero, é sempre uma relação de ato para potência. Ó. É sempre uma relação de ato para potência. O que isso quer dizer? A relação. Então, tem que ter alguma coisa que conecta a alguma coisa. Entre aquilo de que procede a diferença, que constitui a espécie, e aquilo de que procede o gênero, ou seja, né? Gênero, humano. Espécie, mulher, homem. Certo? Tem algo que diferencia. Senão seria só a humanidade. E o que diferencia, como ele coloca ali em cima, é algumas características próprias que não são tão gerais a ponto de dissolver a diferença, mas também não são tão específicas a ponto de ser só de um indivíduo. Acaba sendo geral e constitui-se dentro de um grupo. O termo animal toma-se da natureza sensitiva, significada concretamente. Aí você fala, não entendi nada, não é não? Você fala assim, não, agora estou na camisa de força, não entendi nada. O que isso está querendo dizer? O termo animal, vamos lá, toma-se da natureza sensitiva. Se é natureza, é o quê? Definição da origem. Então, toma-se da definição de origem sensitiva, ou seja, dos órgãos sensoriais. Então, se é animal, é um treco que tem sensorialidade, tem sensação. Se tem sensação, é porque tem órgãos sensoriais. Ó. O termo animal toma-se da natureza sensitiva, significado concretamente. O que quer dizer concretamente aqui no caso? O que quer dizer concretamente? Significa corpo. Ó, modum concretionis. Significa que tem corpo. É do corpo, não é da mente. Então, o termo animal toma-se da natureza sensorial, significado a partir do corpo. Algo que é existente e que não está só na mente do Yoshi, da Nayara, do Fernando, da Harumi, do Felipe, mas é algo que está, de fato, acontecendo de maneira objetiva e que todo mundo vê. Está na mente da Harumi, e também está na mente do Felipe, e também está na mente do Yoshi, e também está na mente do Fernando, e também está na mente da Nayara, quando aquele animal aparece aos seus órgãos sensoriais, aos seus de vocês. Certo? Então, aí a gente diz que é concretamente. Eu sei que na cabeça de vocês, o concretamente quer dizer uma massa cinza que faz prédio e faz chão. Mas não é esse concreto. Nós estamos falando, não estamos falando de cimento. Nós estamos falando de concreto porque existe de maneira objetiva. Então, disse animal o que possui natureza sensitiva lá. Quando alguém te chama de animal, portanto, não está te xingando, tá? Harumi, seu animal. Está dizendo para ela que ela é uma criatura que possui natureza sensitiva, e possui mesmo. Fernando, seu animal. Olha lá. Possui natureza sensitiva. Tinha um jogador do Palmeiras, não tinha? Que era chamado de animal. Como é que era o nome dele que eu esqueci? Eu não lembro o nome dele. Eu não lembro. Não era Raimundo. Edmundo. Edmundo, isso, Edmundo, né? Isso. Então, chamar o cara de animal porque ele tinha uma natureza sensitiva sob o ponto de vista humano aqui, não está falando nada. Mas, do ponto de vista de Galvão Bueno, o animal era um cara bom de bola, né? Um cara que fazia gol, sei lá o que ele quer dizer com animal, mas está lá. O outro termo racional, olha lá, animal racional. Então, o primeiro termo, Nayara, veja, o primeiro termo ele é mais geral, certo? Está vendo aqui?
que é tudo aquilo que tem concretamente natureza sensitiva. O segundo termo, racional, já virou espécie. Por quê? Porque ele reduziu. Dentro do sexto, dentro da categoria, dentro do sexto, do pitaca, né, da categoria, do balaio, balaio, né? Lembrou do balaio quando vocês estavam na primeira série, quando você começou a ser alfabetizado? Balaio, babibi, bobu. Olha lá, hein? Lembrou, hein? Então, dentro dessa categoria aqui, é muito geral, cabe qualquer coisa que tem órgãos sensoriais. Quando eu reduzo para racional, passarinho entra aqui dentro? Para Aristóteles não entra. Para defensores de animais entra. Mas para... Harari me fez assim, não sei se não entra, né? Então, para Aristóteles não entra. Harari é veterinária, fala assim, peraí, tem uma racionalidade lá dentro, que você está falando, não, tudo bem, mas para o Aristóteles, não, porque para Aristóteles a racionalidade é algo específico só do ser humano. Então, para o Aristóteles, não entra. Então, o animal racional seria uma redução ainda mais, né? Então, exclui baleia, exclui cachorro, exclui macaco, só fica o ser humano, né? Mas talvez alguém possa dizer, não, mas não exclui, né? O animal racional, macaco, por exemplo. O animal racional, cachorro. Não, pode ser que não. Tá, e aí teria que ter uma outra categoria, então, que seria animal racional humano, animal racional cachorro, animal racional e etc. Aí também nós teríamos aí uma abertura diferente, né? Bom, então, alguém me avisou há 10 minutos atrás que deu 50 minutos de aula. Vamos só terminar isso aqui que a gente vai para o intervalo. Então. O outro termo racional toma-se da natureza intelectiva lá, da natureza intelectiva. Então, nós temos uma contraposição aqui, da natureza sensitiva, da natureza intelectiva. Pois racional é o que tem uma natureza intelectiva lá. Racional é o que tem uma natureza intelectiva. Ora, o intelectivo... Aqui, quando eu falo racional é o que tem uma natureza intelectiva, eu estou dando a natureza, a definição da natureza do termo racional. E tem uma natureza, uma origem de definição de algo que é intelectivo, que faz conexão por meio da nossa inteligência, por meio da nossa capacidade de conhecer e de conectar informações. Isso quer dizer natureza intelectiva. Ora, o intelectivo está para o sensitivo, olha lá, como ato para a potência. Olha que legal. O intelectivo está para o sensitivo, assim como o ato para a potência. Né? Então, aqui há um privilegiar do intelecto e do conhecimento. Porque eu poderia inverter isso aqui, viu? E colocar como privilegiado o sensitivo e a potência. Potências são possibilidades. Então, quando eu tenho um conhecimento que vem do sensitivo, eu tenho uma gama enorme de possibilidades de interpretação. Enquanto quando eu tenho o intelecto, que tem como ponto de partida o sensitivo, eu tenho uma redução daquilo que é sentido a partir do movimento racional, que entendendo aquilo que é sensitivo, aquilo que foi captado pelo sensorial, reduz para o campo dos conceitos, definições, em si mesmo, o campo da linguagem. Certo? Então, a mesma coisa. Eu tenho muitas possibilidades aqui na potência. Mas quando eu passo para o ato se reduz a algo concreto dentro do campo sensorial e que aparece como uma escolha de uma ação. Essa escolha de ação exclui as demais escolhas. Portanto, as possibilidades que eu tinha aqui na potência foram reduzidas para uma única ação. Existiam 100 possibilidades, eu tive que optar por uma, e é aquela que aparece como ato.
Aonde? No campo concreto. Certo? E o mesmo se dá com todo o restante. Como em Deus não se acrescenta potência ao ato, porque somente Deus é ato puro, todos os demais seres que existem são potência e ato, Deus é ato puro, é impossível Deus estar em um gênero como se fosse uma espécie. Por quê? Porque Deus é ato puro, não tem como classificá-lo a partir de diferenças. E nem de generalização. Por quê? Porque gênero e espécie é potência e ato. Gênero, aquilo que há de mais geral que cabe dentro de si, uma gama enorme de possibilidades. Quando eu pego um bagulho, coloco na igreja, começa a virar ato. Aí eu pego e abro e vou abrindo, e vou abrindo, e vou abrindo, e vou colocando potência, ato, vai surgindo espécie, modo, tipo, e aí vai embora, né? Continua, né? Modo, né? Vai embora, valor, aí vai embora, vai embora, vai embora. Tudo que você vai classificando assim, como cada vez mais. Mas em Deus isso não é possível, porque Deus não tem potência. Deus não tem potência. Deus não tem possibilidade, ele é em si. E sendo assim, a gente não consegue classificar em nada. Por quê? Porque toda classificação em potência e ato, gênero, espécie, número, valor, etc., depende de possibilidades. E Deus não tem nada dessas possibilidades. Certo? Pegaram a ideia? Porque ele é ato puro. Tem alguém que não entendeu? Levante a sua mão. Você coçou o queixo, dona Dom. Seu maldito. Você levanta aí. Você tá com dúvida ou não? Miserável. Ô, Nayara, você tá botando a mão na cabeça, você tá levantando a mão também. Tá com dúvida ou não? Não sei se eu entendi, professor. Ó, o sensitivo é como se fosse mais geral. O intelectivo é o derivado do sensitivo. É Você mais. faz uma redução, né? Porque você tem uma operação do intelecto que capta aquilo que foi sentido, captado pelos seus. É assim, ó. Primeiro, você tem órgãos sensoriais. Ele capta os dados da realidade, joga para o seu intelecto. O que você faz com isso? Você transforma em linguagem. Quando você transforma em linguagem, ocorre uma seleção daquilo que você viu ou não? Ou daquilo que você ouviu? Ou daquilo que você sentiu? Claro que ocorre, porque você tem que reduzir para a linguagem. Quando você reduz, então, usando a sua capacidade abstrativa, o que ocorre é uma seleção dos dados que você quer comunicar aos outros, porque não dá para comunicar tudo, né, por meio da linguagem. Você então usa noções, usa metáforas, usa comparações, analogias, imagens descritivas, tudo aquilo que você consegue, através da sua linguagem, para tentar transmitir a sua experiência, como, por exemplo, de ver uma árvore num dia de sol. Não dá para expressar isso, mas quando você tenta escrever sobre isso, suponha que você fosse José de Alencar e fosse tentar fazer isso, aí você teria que fazer uma redução, certo? E essa redução acaba produzindo aí essa relação de potência e ato. Ele está comparando o movimento aqui, mas o sensitivo e intelectivo é uma coisa, potência até outra. Oi? Como fala de novo? Ele está comparando esse movimento de redução entre sensitivo, intelectivo e potência e ato? Ou tem uma categoria a ver com a outra? Eu não tô vendo a... E movimento? Eu não entendi muito bem o movimento Do que você está falando. sensitivo para o intelectivo, você falou, a gente faz mais... Eu captei o sensorial, a escolher uma coisa para falar pela linguagem. Ou seja, primeiro começou no sensorial, aí depois foi para o intelectivo. É uma Isso. questão. Quando, para potência, para o ato, eu escolho fazer alguma coisa e Então, ela você tem escolheu dentro de muitas possibilidades, tá vendo? muitas possibilidades. Isso. Então, é uma coisa,
é esse movimento que eu tô chamando de escolha, escolher alguma coisa. Mas Isso. essa categoria de sensitivo para intelectivo tem alguma coisa a ver com a potência para o ato, ou ele só está comparando porque é a mesma funciona parecido, assim? O que ele está tentando fazer é assim, ó, potenciato é mais geral, sensitivo e intelectivo é mais específico. Entende? Então, mas é isso mesmo que você captou, tá correto. Só que aqui ele faz o inverso, né? Ele dá um exemplo daquilo que é mais geral, mais assim próximo da gente, para chegar àquilo que é mais abstrato, que é potenciar. Entendi. Obrigada. Então, nós vamos parar 5 minutos e depois voltamos para o número 2. Beleza? Então tá bom, 5 minutinhos. Valeu, tchau. Então, aqui no número 2, né? Porque o ser de Deus é sua essência. Então, o ser de Deus é sua essência. Epa, nós estamos diante aqui de uma coisa interessante. Sabe o que é, Nayara? Ser e essência se opõem para quem não é Deus, então. Ser e essência só em Deus, que é ato puro, são coincidentes. No Fernando, na Giovana, na Thaís, em todas as pessoas do mundo, não. Como se demonstrou, certo? Porque Deus é ato puro. Se Deus estivesse em um gênero, seria necessário que fosse no gênero ente. Se Deus estivesse em um gênero, seria necessário que estivesse um gênero ente. Por quê? Porque ainda que ele transcenda todas as coisas, a gente capta ele aí, pelo nosso intelecto. Claro que quando ao captá-lo, tem uma redução gigantesca do que é Deus para aquilo que nosso intelecto consegue dar conta. Aquilo que fica circunscrito dentro do nosso intelecto, dentro da nossa abstração. Então, caberia no gênero ente, mas caberia no gênero ente com várias ressalvas, né? Pois o gênero designa a essência da coisa, sendo atribuído segundo a essência. Ora, o filósofo, no livro 3 da Metafísica, demonstra que ente não pode ser o gênero de alguma coisa, pois todo gênero comporta diferenças que não pertencem à essência deste gênero. Ora, não existe diferença alguma que não pertença ao ente, porque o não ente não pode constituir uma diferença, donde se conclui, Deus não está em gênero algum. E aí você entra em desespero, porque você não entendeu. Sei, aquele momento que você se sente alfabetizado, só que não. Então, vamos lá, vamos ponto a ponto, né? Ponto a ponto. Pois o gênero designa... Olha, ele para e fala assim, peraí, se tivesse alguma coisa para colocar, seria gênero de ente. Só que ele argumenta por contrário. Ele não argumenta em favor do ente. Ele argumenta dizendo, olha, tem que ser ente, porque não pode ser essência. E por que não pode ser essência? Porque essência designa o gênero da coisa, aquilo que é mais geral, sendo atribuído segundo a sua definição, segundo a sua essência. Então, o gênero é atribuído segundo a sua definição, ou seja, definição da coisa. Então, eu tenho a definição da coisa, eu atribuo a característica que lhe é mais geral. Até aqui tudo bem, certo? Certo. Ora, o filósofo, no livro 3 da Metafísica, isso tem uma importância na geografia da obra metafísica. No livro 3 ele está falando de causas, né? E categorizações da... Não é exatamente da metafísica, é do princípio primeiro. Demonstra que ente, olha lá, mudou. Agora ele voltou para falar sobre ente. Aqui ele tinha quebrado o raciocínio, falando da essência, e aqui ele volta a falar do ente. Demonstra que ente não pode ser o gênero. Então vamos fazer um pulo. Olha, se Deus estivesse em um gênero,
seria necessário que fosse no gênero ente, pois que ente não pode ser o gênero de alguma coisa, pois todo gênero comporta diferenças, que não pertencem à essência desse gênero. O que ele quer dizer com isso? Que a gente entende o que é gênero a partir daquilo que é gênero também, mas está em outra categoria, e a gente vê as diferenças entre eles e diz: ah, isso pertence a esse gênero e aquilo pertence àquele gênero. Né? Então, isso faz parte da essência deste gênero, isso faz parte da essência daquele gênero, daquele outro gênero. E um tem a ver com o outro. Por quê? Porque as definições têm diferenças. As essências têm diferenças. Ora, não existe diferença alguma que não pertença ao ente. Opa! Agora ele saiu do plano da essência e voltou para o plano do ente para dizer o seguinte: não existe diferença alguma que não pertença ao ente. Portanto, quando você tem dois gêneros que você está comparando, e aí você diz, este aqui pertence ao primeiro gênero, esta aqui pertence ao segundo gênero, porque este aqui tem uma definição que tem diferença da segunda coisa, que tem uma definição diferente da primeira, nós estamos dizendo, no fim das contas, que são entes diferentes e que as diferenças só existem porque existem uma coisa, um ente. No caso da Nayara, que é uma mineira, ente seria trem. Né? Então, Nayara você pode entender ente como trem. Né? Paulista fala coisa. Né? Ente até fala, né? Mas normalmente é nos círculos das religiões afro, né? Ou espanhola afro, que é a entidade. Né? Mas aqui é a coisa, né? Não tem essa conotação, é a coisa. Porque ou a não coisa, ou não ente, ou não trem, não pode constituir uma diferença, lógico, né? Porque não trem não tem diferença. E por que não tem diferença? Porque todo ente, todo trem, toda coisa, só é conhecível a partir da sua diferença em relação a outra coisa. A gente conhece por contraste. Né? Então, de onde se conclui, Deus não está em gênero algum, mas a gente, em gênero algum, mas Deus está, e ele volta aqui, ó, no gênero ente. Ele está fazendo, ele volta para falar do Deus não está em gênero algum, mas se fosse para colocar, seria no gênero ente. Por quê? Porque a gente consegue definir a diferença entre criador e criatura. No entanto, quando se pensa sobre Deus, a gente não consegue ter a essência de Deus, porque essência e ser em Deus coincidem. Então, a definição de Deus com o seu ser coincidem, são coincidentes. Já na Nayara, não. Já na Harumi, não. Já no Fernando, não. Tem uma essência e tem um ser, e são distintos. Então, eu consigo entender a diferença pelo contraste. Em Deus não dá para pegar nenhum contraste, esse que é o problema. Certo? Certo, Nayara? Não está certo. Explica para mim o que você não entendeu. Professor, o ente aí é o ente de Nicolau ou é o ente, mesmo ente do Heidegger, é o ente que a gente aprendeu antes? Não, aqui é um ente que é perceptível pelos nossos órgãos sensoriais, né? Tá, eu não entendi esse negócio, por que que eu não... Eu entendi o negócio da essência, que tem uma definição que a gente pode atribuir um gênero segundo essa definição. Mas aí eu não entendi esse negócio do ente, porque ele fala não existe alguma diferença que não pertence. Eu não entendi essa frase que está marcada aí. Então, o que que tem o ente a ver com o negócio? Eu não estou entendendo. Foi aquilo que eu estava tentando explicar. Quando você fala de ente, você fala de um ser que é captado como
coisa pelos órgãos sensoriais dos mineiros. Hum. E a coisa tem características. Agora, pensa numa coisa 2. Tem a coisa 1 e tem a coisa 2. A coisa 2 é captada também pelos órgãos sensoriais do mineiro, e o mineiro chama de trem 2. Agora, o que tem no trem 1, que não tem no trem 2, só pode ser verificado não pela essência do trem 1 e pelo trem 2, mas pelo ente, por aquilo que existe, de fato, que pode ser captado pela sensitividade, pela ação dos sentidos do trem 1 e do trem 2 e do observador. Então, a sensitividade pertence ao observador, lógico, mas o trem 1 e o trem 2 estão dentro do campo da sensitividade, e aí é captado, e quando é captado, o observador percebe as diferenças. Tendo percebido as diferenças, pelo movimento da abstração do intelecto, então ele diz, isso é o trem 1, isso é o trem 2. Mas isso é possível no ente. Por quê? Porque quando a gente fala de gênero em essência, o trem 1 e o trem 2 podem possuir a mesma essência. Como, por exemplo, suponha que o trem 1 seja um ser humano 1 e o trem 2 seja o ser humano 2. Quando a gente fala de ser humano, está falando de aquela coisa que possui uma natureza humana. Então, o trem 1 e o trem 2 são dois seres humanos que possuem a mesma natureza. Então, por essência, não dá para captar a diferença. Entendeu agora? Precisa de um ente. Precisa de um treco concreto para você conseguir aí saber as diferenças. Pegou a diferença? Entendi, professor. Obrigada. Certo. De onde se conclui, Deus não está em gênero algum, porque a gente tem fé que um dia vai ver Deus, vai ter a visão beatífica de Deus. Como não viu ainda, não tem como ver nada, não tem como falar nada. E mesmo quando vê, também não vai escapar e vai ser superior. Então não vai ter como ver, não vai ter como falar nada a respeito. É uma experiência direta que não tem como ser definida. Certo? Então agora nós temos mais 10 minutos. Eu vou avançar o máximo que eu posso. Ou vocês querem parar por aqui e nós continuamos na próxima aula. O que vocês querem fazer? Se ninguém fala nada, eu continuo. Então, eu continuarei. Porque todas as coisas que estão em um mesmo gênero têm em comum a quididade ou essência. Então, aqui, nós temos que a palavra quididade é a mesma coisa que a palavra essência. Bom, então, aqui, ó, quididade ou essências é equivalente. Então, a partir de hoje, você não mais ficará confuso com a palavra quididade. É a mesma coisa que essência, que é a mesma coisa que a definição da coisa. Do gênero, né? Do gênero, daquilo que é mais geral. Que lhes é atribuída segundo a essência, né? Então, a essência é a sua definição. O gênero é a definição mais geral. Mas elas diferem quanto ao ser. Pois, olha lá, essência, elas diferem quanto ao ser. Portanto, a essência e o ser são distintos, pois não é o mesmo ser do homem e do cavalo. Então, embora os dois sejam animais, o ser do homem não é o mesmo ser do cavalo. Nem o ser deste homem e o daquele homem. Olha lá, nem o ser deste homem e daquele homem, embora a definição, a essência de ser humano, de homem, seja a mesma. Logo, não há mais confusões em seu intelecto, você entendeu agora a diferença entre essência e ser. Certo? Essência é definição. Ser é a existência em si, a existência concreta. E assim, a essência e o gênero, né, são coisas muito parecidas, porque a essência traz aquilo que é de mais geral.
Enquanto que o ser traz em si algo muito mais próximo de uma existência específica. Ou seja, ser e ente começam a andar muito próximos, enquanto que essência e ser começam a ficar meio distantes. E assim é preciso que todas as coisas que pertencem a um gênero, e estão ligados, portanto, à essência, tenham em si distintos o ser e a essência. Então, tudo aquilo que é gênero, eu preciso que tenha distinto o ser e a essência. Mas, a teoria de gênero não trabalha assim. Não, a teoria de gênero da LGBTQ trabalha isso aqui, ó, ser e ente. Né? Eles chamam de teoria de gênero, sei lá por quê. Mas, em termos aristotélicos, chamar aquilo de teoria de gênero não é o mais correto. Mas é uma contraposição em relação ao patriarcalismo e ao misoginismo da teoria aristotélica, que você está vendo. É uma reação, né? Aquilo ali. Né? Então, gênero tem esse distinto ser e a essência. Ora, em Deus não há distinção, como já se mostrou. Em Deus não há distinção de ser e essência. Né? Por quê? Porque a sua definição e o seu ser são correspondentes e não há nenhuma diferença entre eles. Logo, Deus não está em um gênero como espécie, não está em nem gênero nem espécie. Isso prova que em Deus não há nem gênero nem diferenças, nem há uma distinção dele, pois nenhuma demonstração a não ser pelos efeitos. Ora, isso prova que em Deus, não há nem gênero, nem diferença, nem uma definição dele, nem uma demonstração, a não ser pelos seus efeitos. O que quer dizer a não ser pelos seus efeitos? Esses efeitos que nós temos vendo aqui é a ideia de que, na criação, por um momento de indução, por um momento indireto, é possível ver que existe Deus. Claro que é uma opção de fé, né? A partir dos elementos racionais, a partir da criação, existe Deus. Então, é claro que é uma opção de fé, né? Então, veja, pois a definição é por gênero e diferença, e o termo médio da demonstração é a definição. Pois a definição é por gênero e diferença. Olha, toda definição ocorre por gênero e diferenças. É isso que ele está dizendo. E o termo médio, aquilo que conecta, aqui ele está pensando na estrutura silogística. Né? Então, você tem, primeiro, termo universal. Segundo, termo médio. Terceiro, termo de conclusão. O termo médio que faz a conexão entre os dois e que é eliminado. Então, e o termo médio da demonstração é a definição. Então, quando você tem gênero e particularidade, o termo médio é a definição. Por exemplo, vamos lá, Fernando, faça o silogismo de Sócrates para o pessoal entender. Deixa eu pensar. Sócrates. Todo homem Isso. Sócrates é homem. Todo homem é mortal. Então, Sócrates é mortal. Viram aí o termo médio? Todo homem é mortal. É a definição. Todo homem é mortal, é uma definição. Certo? Então, definição por gênero e diferença. Sócrates é homem. Todo homem é mortal. Logo, Sócrates é mortal. Né? O mais clássico possível, né, para a gente entender isso. E o termo médio da demonstração é a definição. Que Deus não esteja em um gênero por redução como princípio é evidente porque o princípio que se reduz a um gênero não ultrapassa esse gênero. Claro, né, se ultrapassasse era outra coisa. Assim, o ponto só é princípio da quantidade. Aqui ele voltou lá para aquele exemplo do ponto. Lembrou do ponto? Ponto e reta, lá em cima. Então, ele voltou. Voltou lá para quê? O ponto só é princípio da quantidade contínua. E a unidade, lembraram lá em cima quando falou da unidade? E a unidade
da quantidade separada. Então, o ponto só é princípio da quantidade contínua, da reta. Então, o princípio da reta é o ponto, porque você vai somando ponto, 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 vira uma reta. E a unidade da quantidade separada. Quilo, metro, segundos, tudo isso é quantidade separada. Aí você pode ter 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 1 metro, 2 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, tá vendo? Unidades separadas, mas o que conecta eles é essa unidade, que é esse negócio que a gente chama de quilômetro, de segundo, de metro, ok? Ora, Deus é o princípio de todo ser, como se mostrará. Não está, pois, contido em um gênero como princípio. Certo, Nayara? Não? Então diga para mim o que aconteceu. Eu não entendi o começo, que Deus não esteja em um gênero por redução como princípio é evidente. Para mim não está evidente. Olha, que Deus não esteja em um gênero por redução. O que é um gênero por redução mesmo? Por redução. Lembra lá em cima do exemplo que ele deu da cegueira? Ah, da seguinte. Lembro. Então, que Deus não esteja em um gênero por redução, como princípio, é evidente porque o princípio que se reduz a um gênero não ultrapassa esse gênero. Então, Deus tem que ultrapassar, né, a coisa, né? Então, se eu fizesse uma analogia com algo que está faltando para dizer de Deus, não dá nem para... É uma questão aqui que Santo Tomás está colocando aqui a coisa para você entender de uma maneira que ele está dizendo, olha só, exclui-se isso. Exclui-se a questão de gênero por redução. Por quê? Porque é absurdo falar sobre isso, né? Basicamente. É por quê? Porque o princípio se reduz a um gênero e ultrapassa esse gênero. Né? Quando se fala de cegueira, qual é o gênero que está lá dentro? Visão. Você tem que ter o gênero da visão para você ter o gênero para você ter cegueira, né? Redução, né? Do gênero para cegueira. E agora, você pode falar de cegueira sem ter visão? Não. Então não ultrapassa o gênero geral, entendeu? O que é mais geral, que é a visão, não ultrapassa, não dá. Então aí, disso você tira Deus fora da parada, porque não tem o que falar daí, entendeu? Certo. Assim, o ponto tá. Então, agora pegou. Agora Peguei. foi? Então da unidade, né? Entendi. Obrigada, professor. Certo. Aí nós temos aqui, ó. Quanto ao primeiro, que é Deus é a substância, olha lá o que ele vai falar. Portanto, deve-se dizer que o termo substância não significa apenas aquilo que é por si, pois não é possível que o que é, ó, não signifique aquilo que é por si, no caso de Deus, viu? Pois não é possível que o que é ser seja por si um gênero, como se demonstrou. Claro, porque ser tem que ter características que diferenciam, né? Como foi demonstrado assim. O que ele significa é a essência a qual pertence ser de tal modo. Né? Então, o que ele significa? O termo substância significa, ó, aqui está falando do termo substância, né? O termo substância significa uma definição a qual pertence ser de tal modo, ou seja, né? Existir de tal modo. A saber, ser por si mesmo. Olha lá. Então, a substância que está sendo dita aqui, ela é por si mesma. Ela existe por si mesma. Este ser, no entanto, não é sua essência, claro. Por quê? Porque a gente consegue ver a diferença entre a definição e a sua existência. Logo, essa diferença entre uma substância que existe por si mesma e algo que existe desse modo implica na operação intelectiva nossa numa diferença. E, portanto, não cabe para Deus. Então. Sacaram a ideia? Foi, Nayara? Entendeu ou não? Vai, Nayara, sim ou não? Sim ou não? Não! Então vamos lá.
substância não significa apenas aquilo que é por si. Ele deu a definição lá em cima, aquilo que subsiste por si mesmo. Ora, para Nayara saber que existe um ser, ela precisa entender o ente desse ser. E ao entender o ente desse ser, esse ser tem que estar dentro de uma categoria intelectiva que a Nayara, enquanto criatura, seja capaz de entender. Ora, a essência de algo é igual à sua definição. A sua definição vem por meio de um ente concreto que foi captado pela Nayara, que passou pelo processo de abstração das suas características e que foi construído a partir da sua definição, por meio da linguagem. Então, essa definição expressa o modo de ser daquele ente. E esse modo de ser daquele ente corresponde ao ser daquele ente. Portanto, contém-se as diferenças daquela coisa. Certo? A saber, ser por si mesmo. Significa que é a essência a qual pertence ser de um tal modo, existir de um tal modo. A saber, ser por si mesmo. Esse a saber quer dizer que ele pega aquela definição que o cara deu. Substância é aquilo que existe por si mesmo. Subsiste em si mesmo. A saber, ser por si mesmo. Não é ser por participação. Este ser, no entanto, não é sua essência. Por quê? Por quê? Porque ele tem coisa que eu vejo. Que eu tô vendo ele tem diferença. Isso, porque a definição do ser passou pelo intelecto da Nayara e chegou até a essência, que é uma definição da linguagem, e que não bate com a existência do ser em si. Vai faltar sempre alguma coisa. Não. Entendi. Vamos, menina? Entendeu ou não? Alô, entendi. Entendeu ou não? Entendi. Carro vermelho. Quando você define que o carro é vermelho, me dá toda a definição do carro vermelho. E a imaginação que eu tenho só de ler no papel é igual ao carro vermelho que você está tentando me expor? Não, Não. Então é isso que ele está dizendo. entendi, obrigada. Este ser, no entanto, não é sua essência. Tá vendo? Fica claro, então, que Deus não está no gênero substância. Por quê? Porque no gênero substância, ainda que eu diga que existe por si mesmo, etc., não corresponde ao ser. Então, ser e essência tem que ser coincidente, não é coincidente. Em Deus é coincidente, portanto, não cabe nem a categorização de substância para Deus. Claro que é um raciocínio que não é tão fácil como vocês estão acompanhando, né? Não é um raciocínio simples de ser feito isso aqui, é um raciocínio interessante, mas é um raciocínio complicadinho de ser feito. Quanto ao segundo, deve-se dizer que esta objeção procede de uma medida proporcional ao medido, ao qual deve ser homogênea. Né? Então, deve-se dizer que esta objeção procede de uma medida proporcional ao medido, ao qual deve ser homogênea. Deus, porém, não é uma medida proporcional ao que quer que seja. Disse, contudo, medida de todas as coisas, porque cada uma tanto participa do ser, quanto se aproxima de Deus. Né? Então, aqui nós temos a relação de distância e proporcionalidade. Então, a ideia seria, como o ser de Deus é o ser absoluto, você participa de Deus a partir da sua proximidade. Claro que, como você pode ver, eu também, trata-se de um monismo, né? Trata-se de uma característica monista da cultura grega, do pensamento grego sobre o divino, que é importado, adotado por São Tomás de Aquino e tem que sofrer variações. Então, qual é a variação que acontece aqui? Embora todos os seres participem de Deus de alguma maneira, é por criação, não por geração. Sendo participado por criação, não por geração, há um rompimento entre a natureza de Deus e a natureza daquilo que é criado. Portanto, ainda que a criação se aproxime de Deus ao máximo, ainda assim há um abismo entre ela e Deus, e a obtenção do seu ser é sempre uma obtenção dada por Deus na sua criação. Beleza?
Então não adianta o cara querer virar Deus, ele não consegue. A natureza dele, né, a sua essência e o seu ser não permitem. Beleza? Mas permitem uma aproximação que foi dada pelo próprio Deus. Ele quis assim, não tem o que fazer a respeito, não tem como desenvolver para além das suas próprias, dos limites da sua natureza. É isso que está implicado aqui. Claro que, obviamente, né, nós estamos tá implicado aqui dentro em termos de teoria social, uma sociedade por categorias aqui dentro, né? Tá sendo, né, fica meio evidente que tem uma questão de ordem social e uma ordem social que se baseia em cima de categorias fixas dadas na ordem de Deus, né? Uma organização social e celestial que é dada a partir da natureza de cada ser criado, né? Ou do gênero de cada ser criado, que seria mais preciso. Certo? Então, legal. Terminamos. E nós temos que sair correndo para a missa. Valeu. Tchau.